isso, gente? Foi máscara, faixa e o apito. Não veio junto o apito? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. O Vene Casagrande passou uma semana de férias e quando voltou tirando muito, mas muito sarro do Pedrosa, que é vascaíno, da Botafoguense também, da Fernanda, que sempre tira sarro do Flamengo. Ela sempre procura secar, porém não tá nada fácil a vida deles. O Mengão vence novamente o time do Vasco, a freguesia segue a todo vapor. E com isso, rolou muita zoeira no programa SBT Esportes Rio de hoje. É o que vamos acompanhar a partir de agora. Tá muito legal mesmo, bem divertido como sempre. O link estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Teve um jogador do Vasco que falou que o Flamengo não é nem um bicho-papão. Porém, não deu nada bom para os visitantes, perderam jogando no tapetinho lá no Newton Santos e agora no Maracanã também. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu tenho medo disso, você também. Eu também. É verdade. Para! Eu sempre tenho medo desse bicho-papão. Caraca, Renan. Bonito! Você tá esquecendo o quê? Vai pra trás! Gente, que é isso, gente? A Fernanda não quer estar no mesmo. Fernanda não quer estar no mesmo enquadramento. Prazer, bicho-papão. Prazer, bicho-papão. Boa tarde. Tava com saudade, Pedro. Também tava com saudade. Olá. Você é maravilhosa como sempre. Muito obrigada. Você até de bicho-papão é uma linda. Fez muito sucesso no carnaval, né? Acompanhei. Olá, Fernandinha Maia. Opa, é essa, Vene Casagrande? Bicho-papão. Teve um jogador do Vasco que acabou de chegar ao Vasco. É o E falou Nuno? assim, não, calma, eu não falei nome. Ah, tá. E falou assim, o Flamengo não é nenhum bicho-papão. Ai, você é irritante. O jogador que falou isso fez gol no Flamengo. Vai, garoto, sentar no seu lugar. Você irrita as pessoas. Boa tarde. Como é bom voltar, sabia? Gente, olha só, põe na tela o horário. Não tem mais horário, né? 1h04. Você tá a 4 minutos das suas férias. Já irritou. Não tira! Ah, não Já tira? irritou as pessoas. Olha, detalhe, eu saí, voltei e nada mudou, né? Eu posso fazer uma coisa? Continua a clientela, a freguesia, nada mudou. Vou dar Nada uma- mudou. Vou dar uma coisa, dá licença, donas da casa. Eu tenho que buscar meu celular aqui, ó, que eu tô emprestada. Vai, pode pegar. Só não pega que ela é doida. Ela pega Isso. Tu tá com dois? Você tá de bicho-papão também? Com ele? Depois não vem sentar ao meu lado, não. Esse banco aqui não te recebe mais. É porque o carnaval já passou, senão a fantasia que ia pegar seria bicho-papão. Ai, Vene. Olha Boa aí. tarde, Vai pessoal. dar Boa briga! tarde. Vai dar briga! Vai Calma aí, dar calma aí. pau. Vai dar pau. Foi máscara, faixa e o apito. Não veio junto o apito? Ih, Vene. Vamos falar. Calma aí que a gente vai falar disso. A gente vai falar Eu disso. já posso tirar o bicho-papão? Continua. Pode. Pega o apito. Olha aí, ó, o Flamengo venceu o Vasco e carimbou a vaga para mais uma final do Campeonato Carioca. Ô, Cris! Cris! Deu o resultado que você queria, Cris? Botou em preto e branco, Pedrosa. A produção protege. Nunca duvidei disso. Você viu como estava escrito no TP que eu não li? Depois Ah, é? eu vou te Tava mostrar. assim? Não, estava escrito isso, não, uma outra coisa que eu vou Você te me mostrar. preservou, Fernanda? Claro que eu preservei. Obrigado. Olha aqui, já vamos falar, sabe o quê? A drone de Vene Casagrande, confirmada agora há pouco pelo próprio Flamengo, Bruno Henrique está fora do primeiro jogo contra o Fluminense. Já o Vene explica toda essa situação pra vocês. Também já quero saber daqui a pouco, agora não. Como é que foi esse Flamengo contra o Vasco? Um pouquinho também de como foi o Vasco contra o Flamengo. Se em algum momento Lucas Pedrosa teve uma esperança ali com aquele gol do Nuno, que abriu o placar para 2-1 entre Flamengo e Vasco no último jogo da final, da semifinal do Campeonato Carioca. Agora põe na tela aqui, porque na verdade, gente, o que mais foi falado nesse jogo, e eu acho que está virando uma máxima, né? Desde que a gente... muita gente, vocês... Eu não sei se já trabalhavam na imprensa, eu já trabalhava na imprensa na época em que foi implementado a tecnologia no futebol. E aí era um medo muito grande de todos, será que vai acabar essa polêmica?
Piorou, hein? Piorou, hein? E aí o clássico foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem, a principal delas foi essa daqui que tá na tela. A gente separou esse lance aqui, que é a questão do gol do Bruno Henrique, em que, povo, não tá errada, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado. Ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros. 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começa com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu sempre falo para as pessoas aqui, como eu falei no meu canal, como eu falei no pós-jogo, se o Bruno Henrique tivesse levado o segundo amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente inclusive na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria nesse momento aí para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor. A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá, claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. Sim. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta. Sim. E nem falta foi marcada. Então, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique fez. Ele reclamou e ganhou o amarelo. Ele peitou o árbitro, ele botou testa com testa praticamente com o Wagner Nascimento Magalhães. Ah, não era pra ser falta, era pra ser falta. Beleza, o jogador não pode fazer isso. Nem mesmo o capitão pode fazer isso. Então, o cartão amarelo que ele levou inicialmente foi correto e esse cartão aí, ele mudaria a história da partida, Fernando. Porque eu vi muita gente falando, sabe o seguinte? Ah, porque o Vasco tem problema financeiro, porque o Vasco tem problema no seu elenco, porque o Vasco tem problema de venda de saco, porque o Vasco tem um monte de problema. Vou fazer uma alusão rápida aqui. Se eu tenho uma bicicleta e eu tenho que percorrer uma distância de 10 km, mesmo que essa bicicleta esteja enferrujada aqui, empenada ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto? Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. Então, assim, independentemente dos problemas do Vasco, que só o vascaíno, mais do que qualquer outra pessoa, sabe dos problemas do Vasco e fica puto com os problemas do Vasco, desculpa a palavra, independentemente disso, o Vasco foi prejudicado na partida contra o Flamengo. Ah, Pedrosa, isso é garantia que o Vasco ia passar? Não. O Flamengo foi lá na Neoquímica Arena e teve -1 com o Bruno Henrique sendo expulso e conseguiu fazer um jogo brilhante diante do Corinthians e conseguiu a classificação. Não era garantia de nada, mas a partir do momento que você não tem um jogador expulso e esse jogador é decisivo dentro da partida, na minha humilde visão, isso interferiu no resultado e isso interferiu no andamento da partida. Isso, obviamente, quando a gente for falar de campo e bola, não exclui o fato de que o Vasco não jogou nada no segundo tempo e que o Flamengo engoliu o Vasco, que era o normal. Ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo na semifinal. O Flamengo é o time que tem 16 jogadores convocáveis. É o melhor time do Brasil disparadamente, em elenco e em time. Mas a partir do momento que a arbitragem, na minha humilde visão, acaba interferindo dentro do resultado, as chances da bicicleta chegar lá no 10º quilômetro, elas são zeradas. Vene Casagrande, 2 lances pra você também. Primeiro o impedimento do Bruno Henrique e também a cotovelada. Esse aí é o primeiro lance, quero que você me diga se você acha que ele estava ou não estava impedido. Pra quem não gosta só da gente, essa semana eu fui lá numa loja e aí o rapaz do caixa, eu nem gosto de futebol, mas eu gosto de assistir vocês e tô bravo porque eu arrumei esse emprego e é no horário de vocês. Então, pra você que não gosta de futebol, o que acontece? Depois desse lance aqui, saiu o gol do Flamengo de empate.
E esse jogador aqui, que é o Bruno Henrique, o povo falar que estava impedido, um povo falou que não estava impedido. Você, Vene Casagrande, acha que ele estava ou que ele não estava impedido? Antes de mais nada, sua analogia é perfeita, Pedrosa. Minha bicicleta é velha e eu passo por isso diariamente, inclusive. Mas a bicicleta do Mengão, velho, a bicicleta do Mengão, ela é a que eu tenho. Que é braba, mais cara que moto, tu pode andar 40 km. A do Vasco é enferrujada. A verdade é essa. E às vezes fura o pneu, Às assim. vezes fura o pneu. É complicado. Hoje, inclusive, eu tenho que ir ao ciclo levar a bicicleta. Exato. Mas sobre esse lance, Fernandinha Maia, primeiramente, boa tarde a todos Saudade vocês. de você, Vene Fiquei com Casagrande. saudade também, de verdade, de Estava me de divertir aqui. férias. Fiquei feliz nessa ausência, porém estou de volta agora com uma vitória do Flamengo, mas vamos falar de futebol aí. É o seguinte, sobre esse lance da linha de impedimento, eu não consigo dar certeza que estava impedido ou não. Eu não tenho uma opinião formada. Eu já vi e revi várias vezes e eu não consigo. Para mim, um lance não fornece pra gente como assim, um ângulo perfeito pra gente definir e eu cravar aqui que estava impedido ou que É não bem estava. difícil Tanto mesmo. é que, se você for parar e analisar, vários ex-árbitros que participam de vários programas falam uma coisa, aí tem outro árbitro que fala outra coisa, ou seja, é um lance polêmico. Quem acha que estava impedido, eu vou aceitar. Agora, quem acha que não estava impedido, eu também vou aceitar. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, um lance crucial é o lance do Bruno Henrique. Porque eu acho que ele deveria sim levar o segundo cotovelada, amarelo. aí, essa daí, hein? Eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. Eu acho que pra mim esse aí é o lance crucial. Talvez o Pedrinho, na hora da reclamação dele depois do jogo, tenha comentado do lance errado, porque se ele estivesse falando desse lance aí, ele estaria 100% correto, porque na minha concepção ele deveria sim levar o segundo amarelo, e aí tem um debate se ele deveria levar o primeiro amarelo. Independentemente disso, ele já tinha amarelo e esse lance era para um segundo amarelo. Não digo nem expulsão, mas era para um amarelo, e como ele já tinha, ele deveria ter sido expulso. E aí o tem Pedrosa fala bem, o Bandeira tá de frente, né, Vene? ele pode alegar que o jogador do Vasco estava na frente dele, mas assim, tem Olha, árbitro e tem bandeira. Não dá pra nenhum lá, ó. dos dois não ver o lance. Pois Então, eu acho que foi um erro da arbitragem aí, tal como eu acho que também não existiu falta no Vamos lance olhar? do Vasco da Vamos Gama. olhar, Vene? Que saiu o gol do Vasco ali, aquele lance pra mim não foi falta. Então, também é um outro lance polêmico. A gente vai pôr na tela agora pra você analisar e o Pedrosa fala também. Tem dois lances que são parecidos, entre aspas, né? Em relação a Esse é o gol do contatos. Vasco, mas a falta que origina esse gol pra vocês, foi ou não foi falta? No mundo Pra mim, ideal, não foi. no mundo ideal, Fernando, do que é o futebol brasileiro, nenhum dos dois lances deveria ser falta. Não é falta. Nem o do Ryan e nem o do Bruno Henrique, que falaram do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique trombou. Aí, ó. No mundo ideal, não deveria ser falta. Isso mas é tem falta, elemento gente. pra falta. Tem elemento porque o Ryan tá protegendo a bola, e aí ele Ele dá- continua protegendo a bola e o Léo Pereira empurra ele. É, dá Tanto que o carga pro Bandeira ombro, né? dá a falta e o juiz também dá a falta. Os dois dão a falta. Olha só, olha a carga nas costas que o Léo Pereira faz. Ele dá uma carga Tem pro elemento, tem elemento. Eu marcaria falta num lance desse? Não. Pra mim, o futebol brasileiro tem que acabar com essas faltinhas. Essas faltinhas, inclusive, minam o nosso futebol, minam o nosso esporte. Mas isso aí, infelizmente, no Campeonato Carioca, é falta. Você acha, Vene? Eu acho que não foi falta. E eu já- vi o lance várias vezes assim, de fato, eu não achei falta em nenhum momento, mas é aquilo. É algo que acontece bastante no futebol brasileiro. Então eu não acho um absurdo o árbitro ou até mesmo o bandeirinha marcar falta. Mas como é a minha opinião, e eu tenho que dar a minha opinião, eu acho que isso não é falta. Inclusive, é até um erro no futebol brasileiro, porque a gente vê toda hora o jogo parar Concordo. por conta de lances como esse, que na minha concepção não é falta. Porém, em vários jogos a gente vê árbitros, vários bandeirinhas marcando falta num lance como esse. Eu concordo com vocês. O Léo já vê que não alcança, ele abandona já a disputa Sim. da bola e faz a carga. Tem elemento. Mas eu também acho que... eu tava falando outro dia, o jogo do Daronco, né, da Copa do Brasil. Esse aí... Ah, Meu ridículo, Deus, eu eu vi tava esse na jogo. locução do jogo Esse lá aí- do Vasco em Nova Iguaçu. O jogo não andava. Era o tempo inteiro. Para, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que realmente... E eu já falei aqui outro dia, né? O Bruno Arleu, ele é um tipo de árbitro que ele não dá esse tipo de falta. Inclusive, um ele dos deixa motivos... o jogo correr, um né? dos motivos do futebol europeu ser melhor de assistir é por conta disso. Aí sabe o que Porque acontece? tem futebol. Quando eles entendem que não vão mais marcar, eles param de talvez buscar o contato, enfim, de sofrer a falta, ou enfim. Eu acho realmente que isso cansa. A arbitragem brasileira ela tem que mudar em muitos aspectos. Eu E acho que só essas pra gente ser faltinhas justo, eu acho que vale mostrar o lance do Paulo Henrique, se a gente tiver aí, no Bruno Henrique.
porque foi outro lance de reclamação. Porque parece que a gente tá aqui, porque é tudo em prol do Flamengo. Não é isso, o ponto não é esse. As pessoas quem acompanha o programa aqui do SBT Esporte sabe que a gente reclama de arbitragem há muito tempo. Há muito tempo a gente reclama de arbitragem. Eu não entro na narrativa de que é tudo pró-Flamengo. Eu não gosto dessa narrativa. Eu falo sobre a qualidade da arbitragem do nosso futebol, que é horrorosa. Inclusive, eu sempre falo aqui nesse programa, quem assiste todo dia, a gente fica rezando pra não ser nós vamos ser os próximos a reclamarem, né? Concordo. Porque eu tô sem reclamar aqui que eu tô bem, ô Tá Vini. de férias, Tô né? de férias. Eu tô ótima. Mas Sua talvez... saúde mental até melhorou. É, eu tenho ótimo, certeza. maravilhoso. Eu nem tô indo na terapia. Ô, Vene Casagrande, mas a gente sempre fala isso, é um rodízio de reclamação. Uma vez é você que tá reclamando, uma vez sou eu que tô reclamando. Porque a gente acaba, obviamente, a gente se fica mais bravo quando é pro nosso time. Isso é super natural no futebol, né? E não vamos ser hipócritas de falar, não, pra mim eu fico bravo igual. Eu não fico. Não fico. Obviamente que se for o jogo do meu time, eu vou ficar mais brava E ainda. pra mim, um grande problema é isso, que a diretoria, os dirigentes, eles só reclamam quando eles são E prejudicados. você sempre fala isso aqui. Porque quando você vê o outro time sendo prejudicado, você deveria reclamar. Sim. Porque Mas tá ninguém reclama. atrapalhando o produto. É isso. Ninguém reclama. Inclusive, teve no primeiro jogo a choradeira do Verratti em relação ao Wesley, que o Wesley deu a solada lá no Verratti. E eu falei aqui, pra mim, não tem que chorar. Inclusive, não foi por causa disso que o tem Vasco que parabenizar a perdeu o jogo. arbitragem, porque nesse lance aí, eles tiveram critério. Porque eles não expulsaram o Edson, mas também não Exato, expulsaram, e não expulsaram o o Verratti. Verratti. Então teve critério pelo menos. O problema é se tivesse expulsado o Concordo. Verratti ou expulsado só o Wesley. Aí não teria critério. Então, assim, critério pelo menos a arbitragem É só teve. pra que não fique a narrativa de que a gente tá aqui chorando e blá blá blá. Não é nada disso. Não é nada disso. Seria muito confortável pra mim ficar sempre ao lado da torcida do Vasco. Sempre. Mas não. E se eu tivesse medo de hate, eu não estaria fazendo isso aqui. Acredito que o Vene não tem, a Fernanda também não tem. A gente tá aqui pra dar a nossa opinião. E a minha opinião é que no primeiro jogo, o Wesley não deveria ter sido expulso. Cartão amarelo segue o jogo. E no jogo de ontem, que obviamente não quer dizer que o Vasco ia se classificar, no jogo de sábado, no caso, o Vasco infelizmente foi prejudicado pelo... Meus amigos. Mas chorou, né? No final das contas, ali um grande jogo entre Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco, né? Um grande clássico do futebol brasileiro. Certamente um jogo muito aguardado por todos. E aí pôde mostrar também, né, essa diferença que existe entre Flamengo e Vasco hoje, que na minha opinião ela é gritante. É muito gigantesca essa diferença entre os dois times e, consequentemente, o Flamengo consegue ser superior ao Vasco em diversas oportunidades. Dessa vez não foi diferente, né? O Vasco até tentou no primeiro tempo ali, fez até um gol, mas é um pouco complicado de competir quando o Flamengo consegue colocar a bola no chão, fazer bem o seu jogo. Isso é muito interessante de ver. Eu quero saber o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram dessa atuação do Mengão. O que acharam também nos comentários ali do Vene, do Pedrosa. O Vasco foi prejudicado? Não foi? Comente abaixo. Opine, diz o que você está pensando, né? E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Na minha opinião, são lances interpretativos. O do BH, acredito eu, se ele não tivesse tomado já um amarelo, o juiz daria o segundo amarelo. Eu acredito nisso. Acho que muitas das vezes o juiz, ele dá um cartão e fala, opa, não vou dar outro porque aquele não foi, talvez não fosse pra tanto. Ou se eu der outra aqui, eu vou acabar com o jogo. Então fica muito no critério do juiz, o que é algo ruim, né? Que uma hora prejudica a outra hora prejudica outro. E eu quero saber o que vocês pensam. Pra mim, um grande jogo do Mengão. E é isso que importa. O Flamengo voltará a campo para enfrentar o Fluminense no primeiro jogo das semifinais.